Então, olá a todas e todos e todas que nos assistem. Eu sou Marília Veronese, professora da Unicinos, do PPG de Ciências Sociais e do curso de Medicina. E eu estou aqui numa parceria com os estudantes do curso de Medicina, mais especificamente da Liga Acadêmica Interdisciplinar da Diversidade na Saúde. Esse é o tema da Liga. E nós estamos começando uma série de entrevistas com o tema Diversidade e Saúde. E a nossa primeira convidada para abrir com chave de ouro essa atividade das entrevistas está a Lelei Teixeira, que eu saúdo, agradeço a sua participação. Eu vou apresentar brevemente a Lelei antes de passar a palavra para ela. A Lelei é jornalista e escritora e lançou recentemente o livro E Fomos Ser Gauche na Vida, do qual ela certamente vai nos falar depois, que narra a experiência dela e as experiências da sua irmã Marlene com o nanismo. Então, essas duas autoras, né, do livro, porque a Marlene também participou, porque tinha esse projeto com a Lelei, são ligadas a Unicinos. A Lelei é egressa da Unicinos, ela fez a sua formação em jornalismo na nossa instituição, e a Marlene, a nossa saudosa colega, Marlene Teixeira, que era professora do PPG em Linguística Aplicada, uma colega que eu gostei muito, tive a sorte e o prazer de conviver um pouco com ela, no grupo de estudos sobre o mundo do trabalho. Ela tinha uma atividade muito interessante sobre linguagem e trabalho, fazia pesquisas nessa área. Então, também relembro aí essa presença tão querida que era para nós na Unicinos, a Marlene. E agora, então, nós vamos passar a palavra para a Lelei, que vai nos contar um pouco, vai bater um papo com a gente sobre saúde e diversidade. Lelei, muito obrigada, bem-vinda. O que tu tens para nos dizer desse tema? Bom, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar conversando com vocês, que é um prazer falar com esse povo todo da Unicinos, que é como tu falaste, assim, foi meu chão, né? E depois a Marlene fez uma carreira maravilhosa na Unicinos, então eu convivi muito com a Unicinos para além do meu curso de jornalismo, assim, né? Muitos momentos da Marlene que eu compartilhei e tudo. Bom, sobre esse tema que fala de deficiência em saúde, eu vou fazer uma observação sobre o capacitismo, né? Essa palavra estranha que, para mim, significa opressão, discriminação, exclusão. A palavra refere-se ao mito da capacidade, ao não reconhecer o potencial de pessoas que têm uma deficiência ou uma diferença qualquer. Eu costumo dizer que são corpos e comportamentos fora do padrão, que não produzem ou não se manifestam da maneira que a sociedade normativa espera e dá valor. E que é uma prática muito atual ainda hoje, assim, e que expressa o quanto sabemos pouco sobre deficiência, sobre diversidade e o quanto o preconceito ainda nos ronda em qualquer atividade, né? Eu considero que uma pessoa com nanismo faz parte de uma comunidade percebida através de olhares normativos, de pessoas que não se colocam no lugar do outro, né? E tem dificuldade de reconhecer a capacidade de se relacionar e de produzir do outro. E a gente vive esse estigma quase que diariamente, e eu acho que no campo da medicina, eu, particularmente, vivi momentos constrangedores por conta disso, assim, né? De atendimentos médicos que não conseguiam me olhar como uma pessoa diferente, ou que faziam comentários
desagradáveis sobre a minha diferença. Então, eu tenho alguns comentários para fazer, né? Sim. É bem interessante trazer relacionados ao meu exemplos. tamanho. Isso, trazer Diga. exemplos, né? Que possam, Isso. que possam ilustrar e inspirar os estudantes na sua busca por uma formação que atue com respeito pela diversidade humana. E eu acho que para quem é estudante de medicina, para quem vai fazer essa carreira fundamental na vida da gente, precisa ter empatia, precisa ter um olhar livre, assim, e a capacidade de perguntar naturalmente, e não de seguir jogando o problema para a pessoa que está ali pedindo, necessitando de uma ajuda, assim, né? Eu acho que a medicina muitas vezes tem um olhar capacitista, que se revela nos comentários e nas observações de alguns médicos e enfermeiros também. E eu não estou dizendo isso aleatoriamente, eu estou dizendo baseada em situações que eu vivi. Né? Então, eu precisei fazer uma cirurgia na coluna e quando eu cheguei, estava na sala de cirurgia, pouco antes de fazer anestesia para entrar na cirurgia, o cirurgião me olha e diz: se apresenta, eu vou fazer a tua cirurgia e tal, e diz: mas eu vou te dizer uma coisa, eu não sei o que é que eu vou encontrar quando eu abrir as tuas costas, porque eu nunca convivi e nunca tratei de uma pessoa com nanismo. Bom, aquilo já me deixou assustada, assim, porque ele não teve a mínima empatia. Ele foi direto falar do nanismo. E, na verdade, a coluna não tinha nada a ver com o nanismo. Meu problema na coluna não era relacionado ao nanismo, né? Então, acho que ele foi super infeliz nesse comentário, porque eu fiquei com todos os pés atrás com ele. E com mais medo da cirurgia do que ficaria se tivesse sido tranquilizada, bem acolhida, não é? Exatamente, né? Mas passou, e aí uma outra... Antes dessa história que eu contei agora, eu procurei uma médica porque eu queria fazer uma dieta. Achava que eu estava muito gordinha e que precisava, não queria fazer por minha conta e fui nessa médica. Aí ela me olha e diz assim: não tem ideia de quanto tu tem que pesar. Bom, aí já me desestimulei toda, assim, né? Porque ela não me perguntou o meu tamanho, né? Não me perguntou o peso que eu tinha naquele momento, não me perguntou por que eu estava querendo fazer uma dieta, que ela poderia dizer: não, mas acho que está bem, tu não precisa. Ela foi direto: não sei quanto uma pessoa como tu tem que pesar. Bom, eu fui ali e não voltei, claro, né? Porque aí eu fiquei completamente desestimulada. Mas, logo depois, encontrei um médico muito legal que teve essa conversa comigo. Assim. E ele me explicou bem e me orientou e eu emagreci. Então, não precisava dessa experiência anterior, não sei que peso uma pessoa como tu precisa ter. Então, isso foi assim, porque te tira do espaço que tu imagina que tu ocupas, como qualquer pessoa. Qualquer paciente que qualquer vai lá. Paciente. Que né? cada uma terá a sua característica. Tu tinhas as tuas, né? Exatamente. Aí, medicação. Bom, medicação, muitas vezes eu enfrentei problemas por conta do tamanho, por conta do peso e a medicação em excesso. Eu me lembro que eu trabalhava na Zero Hora e fui num posto de saúde, porque eu não estava me sentindo bem, fui num posto de saúde que a Zero Hora tinha na época. Assim. Aí, cheguei lá, o médico me examinou: não, vou te dar um remédio, isso e aquilo. Eu fui para casa com o remédio, tomei, meia hora depois eu desmaiei. Aí a loucura toda, né? Me pegaram, voltamos para o posto de saúde.
né? E chegamos lá, o médico que me atendeu disse que eu tinha tomado uma medicação em excesso. Mas ele atribuindo a mim, assim, que eu tinha tomado em excesso por irresponsabilidade, sei lá. E aí, quando eu disse que a medicação tinha sido dada por alguém dali do posto, ele ficou muito constrangido, assim, e me disse que esse médico foi muito legal, porque ele me disse, tu precisa, toda vez que tu for no médico, reforçar o teu peso, quando eles começarem a te dar receita, medicação e tal, reforça o teu peso, diz que tu tem nanismo, mesmo que ele esteja vendo, porque às vezes o tratamento é tão linear, tão frio, que passa por uma conversa boba e, nada, e a pessoa sai do consultório correndo risco. Né? Mecanicamente prescreve a mesma dose padrão, entre aspas. É. Aí tive uma outra experiência. A minha mãe tinha problemas de coração. Então, eventualmente, a gente fazia um exame, porque os médicos achavam que a gente poderia ter alguma coisa e tal. Aí eu fui num cardiologista, sentei, ele me olhou, me perguntou por que eu estava ali. Eu disse, não, eu tenho uma mãe, assim, assado, minha família tem várias pessoas que têm problemas, isso e aquilo. Aí ele me olhou e disse assim, tu tens exames? Eu digo, não, eu estou aqui para ver se é necessário que eu faça exames, que eu isso, que eu aquilo. Ele não me perguntou mais nada, pegou o prontuário, me pediu 2, 3 exames e não falou comigo. O resultado, saí de lá com os exames, não fiz os exames, porque eu não me senti em nenhum momento acolhida pelo médico, assim, nenhuma conversa preliminar, assim, até para dizer que tu está sendo exagerado, acho que tu não precisa fazer, ou que bom que tu... Nada. Foi assim de uma frieza. E aí eu digo, bom, não é por aqui, não vou fazer e vamos esperar o que vai acontecer. Aí quando tu vai para os aparelhos, por exemplo, aparelho de pressão, né? Fui tirar a pressão e aí a menina que estava tirando não conseguia adaptar o aparelho no meu braço. Aí eu disse para ela, olha, eu não sei o que te dizer, porque é a primeira vez que eu estou fazendo esse exame e tudo. Aí ela me disse, ai, tinha que ter um aparelho para criança, mas eu não tenho aqui, eu acho que eu não vou conseguir fazer, não sei o quê. Ela não conseguiu fazer o exame. Mas ela não foi capaz de sair dali e pedir ajuda para alguém ou consultar algum médico que tivesse no laboratório. Não, ela simplesmente não conseguiu fazer e não fez. Então tem essa falta de sensibilidade, eu acho, assim, né? Porque tu espera, quando tu procura um profissional da saúde, tu espera empatia. Porque teu problema pode ser muito simples, mas teu problema pode ser muito grave. E se tu não tiver um cara que converse contigo sobre isso, que te acalme, que te alivie os medos e tal, a tua consulta vai ser um desastre. Então, normalmente, a gente vê que consultas se tornam um desastre por isso, assim. E eu acho, está melhorando agora, mas até pouco tempo, o nanismo não era considerado, assim. Vários estudos, agora estão aparecendo estudos interessantes, né? Sobre o nanismo, sobre por que a pessoa tem nanismo, que problemas pode ter ou não, né? Mas isso é uma coisa recente. Eu faço parte de um grupo de pessoas com nanismo, famílias que têm filhos, mães, pais que têm nanismo e tal, e eles estão fazendo um trabalho muito interessante, assim, desmistificando um monte de fantasia que existe, assim, em relação ao nanismo, né? Em relação, por exemplo, a uma pessoa com nanismo ter filhos. É um trabalho admirável que esse grupo está fazendo e está sendo acompanhado por alguns médicos. Então, isso é muito legal. Assim, é uma luz que, na época que eu era criança, ou que na minha adolescência e tal, não existia.
né? Mesmo não existindo, os nossos pais, quando ficaram sabendo que alguma coisa estranha acontecia com as filhas que não cresciam, principalmente depois que eu nasci, porque a Marlene era pequenininha, mas não tinha um dado de comparação. Aí nasci, eu tinha as mesmas características da Marlene e também alguma coisa soou estranha, assim, né, para a família. E os nossos pais procuraram um médico. Vieram para Porto Alegre com a gente e o médico foi incrível. Eu não tenho certeza se o nome dele é Décio Martins Costa, mas eu acho que é. Ele nos recebeu no consultório, fez exames, né? E olhou para o pai e para a mãe e disse: as filhas de vocês têm nanismo, não tem nenhum problema. Elas estão saúde ótima e tudo, só que elas não vão crescer. E conversou com eles, assim. Tanto que eles saíram daquela consulta super aliviados. Eu tenho, assim, uma lembrança muito tênue, porque eu era muito criança, mas eu me lembro da mãe chegar em casa e contar para minha avó, e falar para minha avó, de como tinha sido boa a consulta e de como eles podiam agir naturalmente, porque não era um problema. Era uma questão de tamanho, mas que a gente não tinha nenhum problema de saúde. Porque, na verdade, todo mundo olhava como essas meninas têm problema. Né? Tem algo estranho com elas. E aí o médico teve essa luz de dizer que, ok, nanismo. Na época, a gente conhecia muito pouco de qualquer deficiência. Eu nem sei se posso chamar nanismo de deficiência, mas, enfim, está dentro do campo aí, assim. E a gente teve uma vida super natural por conta, eu sempre digo, por conta desse médico, que conseguiu tirar todas os comentários que meu pai... não vão... Comentário mais comum era não vão se criar. Né? Então, o médico conseguiu tirar essa nuvem. E aí nossos pais tiveram tranquilidade, eu brinco assim, de nos largar no mundo. Assim, né? A gente foi estudar, foi saindo de casa e morando sozinha, tudo, e eles super tranquilos. Mas aí tem um respaldo, né? Tem um profissional que teve empatia, que não se apavorou com nada. Bom, tua filha vai ter 1,10 m, mas ela vai ter uma vida normal. Vai ter que se adaptar, vai ter que ter recursos como banquinhos para subir, como isso e aquilo, mas a vida vai ser a vida de qualquer pessoa, né? Com a sua dificuldade, claro. Né? Sim. Que bom isso, e essa história resgata assim, a importância dessa atitude dos profissionais da saúde, né, das médicas e médicos, diante da diferença, da diversidade, que, como eu sempre digo para os meus alunos e alunas, é constitutiva da diversidade humana. A nossa espécie é diversa, né? E essa diversidade se manifesta das mais diversas formas, nos campos, nos corpos, nos jeitos de ser, nos jeitos de sentir, de amar, de se comunicar, né? De aprender, e nós precisamos considerar essa diversidade como algo natural, primeiro, como algo que é inerente à nossa espécie, e como algo que nós socialmente temos que construir essa atitude empática, né, de acolhimento e de observação assim do que cada um precisa, quais são as características e o que aquele sujeito em específico precisa, né? E Lele, tem uma outra coisa que eu queria te perguntar, assim, sobre o fato de que agora mais no campo da saúde mental,
o preconceito, o capacitismo e essas violências que ele vai gerando, né? Certamente afetam a saúde mental das pessoas com nanismo. Como é que tu vês isso? E vocês tiveram uma família apoiadora, vocês desenvolveram carreiras profissionais muito legais, vocês tinham, enfim, condições, né? Até uma posição de classe média que também ajudava, mas eu imagino uma pessoa com nanismo que se cruza com outros marcadores sociais que lhe colocam no mundo num lugar de desvantagem social, né? Então, os preconceitos vão se acumulando, vão se somando, como a gente chama, numa interseccionalidade, e aí os efeitos na saúde mental podem ser muito sérios, né, Lele? Exatamente. Eu acho que, por exemplo, o capacitismo, ele oprime, porque ele não reconhece o potencial de uma pessoa que tem uma diferença, né? Seja qual for a diferença. Pode ser autismo, pode ser síndrome de Down, pode ser um distúrbio psíquico. Temos N possibilidades, né? Pode ser uma pessoa que está numa cadeira de roda, uma pessoa com nanismo. Quando tu olha para essa pessoa e não vê nessa pessoa a possibilidade de viver como qualquer outra pessoa com a sua deficiência, teu olhar é capacitista. E porque assim, ó, corpos e comportamentos fora do padrão que teoricamente não vão produzir, não vão conseguir se manifestar. Isso é o olho de uma sociedade normativa, que não consegue ver diferente. E ainda é uma prática muito atual, assim. Eu tenho esse grupo de nanismo que eu tenho, tem situações tão absurdas que jovens, meninas com 18 anos, 19 anos, que têm nanismo, que vão procurar emprego, enfrentam, que é assustador. Né? É assustador. Elas passam por entrevista, elas têm capacidade, só que o nanismo as impede de fazer isso ou aquilo. Então, o que eu vejo aí? Como sabemos pouco de deficiência, de diversidade, e o quanto o preconceito está na nossa volta, né? Porque nós somos percebidos por olhares que não conseguem se colocar no lugar do outro, né? Não conseguem reconhecer capacidade num corpo diferente, num comportamento diferente. Então, essa luta contra o estigma, ela é cotidiana. E a gente não pode se entregar, a gente não pode desistir, porque está em diversas esferas da sociedade, né? E isso marca muito, marca. Eu não tive tantos problemas no mercado de trabalho. No início, assim, nas primeiras tentativas de emprego, que eu era ainda estudante e nem procurava emprego no jornalismo, uma vez eu fui procurar emprego num salão de beleza, logo que eu vim morar, que eu comecei a fazer a faculdade, que precisava de uma atendente. Eu fui no salão de beleza. Na época eu não tinha noção do preconceito. Então eu fui assim, não dá, só ouvi não. Né? Saí de lá e, bom, não dá. Aí a editora Globo chamou algumas pessoas para fazer um teste para revisão de texto. Eu fui fazer o teste, né? Lá com várias outras pessoas. Uma semana depois, me ligaram para dizer que eu tinha sido selecionada e que eu fosse para uma entrevista. Bom, é hilário o que eu ouvi do cara que me entrevistou. Porque quando ele me viu, dava para notar um impacto, assim, né? O susto que ele levou. Aí eu começou a perguntar e eu respondendo tudo, louca para trabalhar, né? E daqui a pouco ele me disse assim, mas tu tá começando a faculdade,
acho que tu tem que te dedicar para os estudos, não é hora de trabalhar. Se eu tivesse mais garra na época, eu teria perguntado, mas eu fui selecionada, vocês me chamaram. Quer dizer, se eu passei nesse teste tão bem, que eu fui das 5 pessoas que vocês chamaram, por que agora não dá? Só que na época eu não tinha noção. Eu fui me dar conta do preconceito, embora eu vivesse o preconceito, né? Mas eu fui me dar conta do quanto o preconceito poderia interferir na minha vida depois. Depois, né? Bem mais tarde, quando a Marlene e eu também vencemos o medo de falar sobre o nosso problema, porque a gente viveu um bom período da infância e do início ali na pré-adolescência que a gente não falava. A palavra nanismo não era pronunciada. E nem a gente falava sobre isso. Então, assim, a gente começou a se dar conta do quanto isso poderia interferir na nossa vida pessoal, profissional, emocional, quando a gente começou a falar. Começamos a trocar ideias e experiências, e cada uma falando do que vivia. Porque a Marlene e eu não fomos criadas juntas, né? Então, tem um bom período ali da vida que a gente não convivia cotidianamente. Então, isso, quando a gente começou a se dar conta, foi ao mesmo tempo que foi duríssimo, foi maravilhoso. Foi libertador. Foi libertador. Porque daí, aquilo que te incomodava, tu conseguia colocar no lugar. E logo em seguida a gente começou a fazer terapia, tanto a Marlene, primeiro a Marlene, né? E depois eu fui também. Porque daí a gente precisava reorganizar aquela maneira de ver as coisas, de viver, o quanto o preconceito poderia nos intimidar, e a gente poder sair para o mundo, assim, que era a coisa que a gente queria e tinha medo. Né? E tivemos experiências muito duras em viagens de turismo, né? Em Porto Seguro a gente foi perseguida por um monte de gente. Nossa. Gente fazendo o sinal da cruz na nossa frente, como se estivessem vendo 2 seres extraterrestres. Tinha uma mulher que se benzia, rezava, e era assim, assustador. E aí o amigo, a gente estava com 2 amigos, eles ficaram tão chocados que eles não se deram conta que poderia acontecer isso com a gente. E em Natal, nós fomos apedrejadas numa rua. Meu Deus! Por crianças que riam e atiravam pedra, e as famílias todas olhando assim na cerca, sei lá, e ninguém fez nada. Ninguém saiu para inibir aquilo, para ver se a gente precisava de ajuda, tanto que a gente saiu correndo da rua, e voltamos para o apartamento da amiga que a gente estava hospedada. Então, uma situação assim, inusitada, chocante, e aí a gente começou a ter contato com o preconceito para valer, tanto que durante muito tempo a gente ficou com medo de viajar sozinha, só a Marlene e eu. Né? E a gente foi fazer a primeira viagem só nós duas, já. Vamos dizer que 2 anos antes da Marlene morrer. A gente fez a primeira viagem só nós duas. Ela faleceu em 2015, né? 2015. A Marlene participou de um seminário no interior da França, em Aix-en-Provence, acho que foi. E ela ia encontrar um Yves, como é que é o nome dele? Yves Schwartz. Que ela estava fazendo aquela pesquisa sobre trabalho, né? E ela tinha um encontro com ele. E aí eu digo, eu vou junto, né? Porque eu quero conhecer e vamos juntas. E a família ficou toda assim, né? Mas tudo bem, querem ir, vão. Né? Aí eu falei com um amigo meu, a gente foi pela TAP. E na época eu tinha um amigo que trabalhava na TAP. Aí eu contei para ele, assim, olha, a gente vai viajar, a gente está um pouco receosa de ir sozinha, então só quero te dizer que quando a gente tiver comprado a passagem, souber tudo, eu vou te avisar para te ficar atento, assim. E ele foi muito legal, porque ele avisou a tripulação, daí veio uma moça falar com a gente quando a gente chegou,
sentou lá e tudo, e ela disse, pegou nossas coisas, colocou em cima e tudo, e disse, eu estou à disposição de vocês, qualquer coisa vocês me chamem e tal. E foi uma viagem muito legal, assim, sabe? Com todo cuidado, e a gente ficou muito segura nessa viagem, né? Então, foi a primeira viagem que a gente fez, sozinhas, né? Depois, claro, aí a gente ficou mais... Aí a gente perdeu o medo. Eu digo, Marlene, agora a gente conversa, fala, diz, e a gente vai. Mas aí tu tem que vencer primeiro uma coisa que é tua, né? É o teu medo de reconhecer a tua dificuldade. Que isso, a terapia, a minha ajudou muito, assim, né? Tipo, tu não pode te esconder atrás dessa palavra nanismo. Né? Tu tem que dizer, tu tem que olhar para as pessoas e falar para as pessoas o que tu está sentindo. Porque o nanismo tem uma coisa muito cruel, que é essa coisa da chacota, né? Do riso fácil que uma pessoa com nanismo provoca. E também dessa dificuldade das pessoas, às vezes, de te olhar e te tratar como uma criatura com capacidade. Assim, Eu já tive num evento recentemente que eu ganhei uma medalha aí do jornalismo, do sindicato de jornalistas, pela profissão e tudo, que teve um cara que me pegou no colo. Tu imagina o meu constrangimento num evento e alguém daqui a pouco chega e me pega de qualquer jeito, entende? Assim, foi tão constrangedor, assim, eu estava tão feliz no evento. E aí ele me largou assim no chão e eu olhava para as pessoas, todo mundo sacudindo a cabeça, como quem diz, que horror. Assim. Sim. Aí sentei perto de uma jornalista e ela me disse assim, tu não merecia isso, tu tinha que ter dado tapa na cara dele. Eu digo, não, imagina, jamais faria isso. Mas ela disse, mas ela sentada disse, eu fiquei tão constrangida, com tanta vergonha, que eu tive vontade de ir lá e te tirar das mãos dele. Assim. Porque ele me infantilizou de uma maneira tal, no momento em que eu estava me sentindo maravilhosa. Sim, né? Recebendo homenagem dos homenagem do meu sindicato, da Associação Rio Grandense de Imprensa. E aí vem aquele senhor e me pega no colo. Então, isso acontece muito, assim, sabe? E eu acho que as pessoas têm que reaprender a olhar, assim, ou aprender a olhar. Né? E eu não me importo que as pessoas me perguntem, assim, que as crianças me perguntem sobre nanismo. Se as crianças riem, eu acho natural, porque a criança é criada nesse meio, né? Mas, assim, no momento que tu fala com a criança, tu dilui qualquer coisa. A criança tem uma capacidade de entendimento que, no momento que tu conversa, se ali tinha um resquício de preconceito, ele acaba. Porque o preconceito não está na criança, né? O preconceito está no adulto. No adulto que te aponta, que está com o filho e mostra, olha ali, uma anã, né? Como se fosse um objeto. Então, é esse olhar maduro que a gente tem que trabalhar assim, né, em relação ao nanismo. E esse olhar passa por todas as profissões. Então, a medicina precisa ter esse olhar, porque a medicina ela tem condições de entender por que uma pessoa está numa cadeira de rodas, por que uma pessoa tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Então, o médico não pode se espantar com uma situação como a minha, por exemplo. Quando eu chego para fazer uma consulta, né? Claro, hoje eu vou tranquilo e a primeira coisa que eu digo é, olha, eu tenho 1,10 m, eu peso tantos quilos, eu digo isso porque eu tenho muito medo de ter uma medicação. Hoje eu digo para o médico. Mas há um tempo atrás eu não tinha essa segurança, né? Não tinha essa vivência que eu tenho. Então, eu acho que a medicina precisa ter esse olhar mais empático, mais livre,
né, mais acolhedor. É um recado que eu daria para estudantes de medicina, é isso, não tenham medo de serem acolhedores, de perguntar. Uhum. E tem observações que são desnecessárias, porque o médico já sabe. Então, ele não precisa dizer para mim que eu não sei o que é que eu vou encontrar na tua coluna. Não, mesmo que internamente ele pense isso. Uhum. Não precisa verbalizar. Porque eu não preciso saber disso. Né? Porque isso pode me dar uma insegurança medonha, ou sei lá. Exatamente. Então, eu acho que quando tu tem empatia e quando tu olha com um olhar livre, um olhar capaz de acolher e de dizer, e tu tem capacidade de falar e de perguntar, tu dilui uma série de mitos que a gente está acostumada a criar, a ver e a se defrontar. Exatamente. Que bonito, Lele. Nossa, eu te agradeço muito. E a Liga da Diversidade na Saúde, e o curso de Medicina e das Ciências Sociais também, porque eu transito nos dois. Mas isso é muito bom, né? Essa integração aí é muito boa. Isso, o curso de medicina tem a disciplina de ciências sociais aplicadas à saúde, a disciplina de antropologia da saúde, tem filosofia também, tem uma que é focada na linguagem, justamente com uma professora da linguística aplicada, Ana Osterman, que fala sobre esta interação de linguagem, né? Então, exato. E a assim, esse tentativa. entendimento do poder da palavra, né? Exatamente. E é a tentativa de oferecer para os estudantes uma formação integral, completa, não somente que eles sejam bons e boas médicas, né, tecnicamente nas suas áreas, mas que também sejam profissionais empáticos, humanizados, que dialoguem com a diversidade e principalmente serem formados assim neste paradigma que incorpora a diversidade como uma das características da espécie humana, de todas as espécies, né? E a nossa, especialmente, tem uma diversidade muito grande, porque construiu culturas, porque tem uma subjetividade bastante complexa. Então, a diversidade vai se manifestar nos nossos corpos, no nosso jeito de ser. E bons profissionais da saúde, profissionais bem informados, estarão abertos e empáticos para receber essa diversidade e tratar as pessoas, cada uma na sua característica, né? Ai, maravilha, é isso que a gente quer. Isso aí. Estamos juntas, então, e juntos nessa Então, luta, Lele. com certeza, conta comigo. E eu agradeço muito por ter participado assim, dessa conversa contigo. Muito, muito. Nós que agradecemos a tua presença. Muito obrigada, então. Essa foi a primeira da série de entrevistas Saúde e Diversidade que a Liga Acadêmica vai estar compartilhando com os seus colegas, professores e pares na Unicinos e para além dos muros universitários. Um grande abraço. Tchau.